Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Humberto. Humberto, grato por teres aceito aqui o convite para conversarmos sobre este Game World que tu estás a dar vida aí na zona de Viseu. Grato, Marco. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Chama-se Origens, não é? Esse Game World. O que é o Origens? Nas tuas palavras, por tuas palavras, o que é o Origens? Olha, o nome completo que nós damos ao projeto é Projeto Origens, como tudo começa. E o que é o Projeto Origens? O Projeto Origens é exatamente um começo. Portanto, é um projeto, a forma mais simples de o definir, é um projeto socioambiental que tem preocupações com o meio ambiente, portanto, com o meio natural e com as pessoas. Portanto, baseia-se também nas três éticas da permacultura: o cuidar da terra, cuidar das pessoas e na partilha justa, ou partilha dos excedentes, conforme os casos. Portanto, e é exatamente um projeto que visa, portanto, iniciar um processo de regeneração de um determinado espaço, numa freguesia periurbana da cidade de Viseu, regeneração do espaço, digamos assim, e regeneração das pessoas. Portanto, de uma forma simples, é exatamente um projeto socioambiental onde pessoas se juntam, se encontram e que criam dinâmicas, convivem e pronto, e tudo acontece, tudo vai acontecer de uma forma muito, muito natural, muito espontânea. Como é que nasceu esta ideia? Como é que se chegou aqui? Por onde é que ela começou? Como é que ela se foi desenvolvendo? Pronto, então se calhar importa dizer que a minha formação de base é arquitetura. Portanto, eu no último ano de arquitetura, o nosso território de trabalho era Trás-os-Montes, portanto, e no caso concreto a Terra Fria Transmontana. E é um território com um imenso passado, com já muito antigo e vasto passado comunitário. Nesse sentido, eu estabilizei o meu trabalho, o meu foco numa aldeia chamada Guadramil, que é uma aldeia que faz parte da freguesia de Rio do Nor. Portanto, é no extremo mais nordeste do país. Uma aldeia com um longo passado comunitário, e a partir daí eu comecei a desenvolver esta sensibilidade para aquilo que é o comunitarismo, o associativismo e o cooperativismo, e como isso pode ser um motor de desenvolvimento dos territórios. E o desenvolvimento aqui é uma coisa bastante, bastante, quer dizer, vaga, não é? Porque há vários tipos de desenvolvimento, e aqui o que nos preocupa, ou que me preocupa em concreto, é exatamente um tipo de desenvolvimento, um paradigma diferente daquilo que temos atualmente, de competição. Portanto, o paradigma da colaboração, aquilo que nós procuramos. Portanto, na altura, já há muitos anos, tive este contacto com esta realidade, e, e por que não, pensei eu, e por que não iniciar algo que fosse neste sentido aqui por Viseu. Aproveitando uma propriedade que os meus pais já tinham, uma quinta que já era propriedade dos meus pais há cerca de 30 anos, que estava abandonada, e aos poucos e poucos temos vindo a preservar e a adquirir, a ter a sorte de adquirir e a ter a confiança de outros proprietários e entregarem-nos o seu legado para gerir. Pronto, exatamente no sentido de criar algo novo, algo diferente. Vamos ver. Não é ser diferente por ser diferente, é porque acredito que é possível fazer mais e cuidar da natureza e cuidar de nós próprios. Portanto, foi Até este o. é um projeto que te envolve a ti e a tua família, e há quantos anos é que vocês estão a co-criar esta dinâmica? Inicialmente, portanto, como disseste, é um projeto que começou familiarmente. Iniciámos este projeto, se não me engano, em 2020. Foi em Uhum. 2020. Depois, em 2021, fizemos o primeiro encontro, digamos assim, da Comunidade de Origens, que é um grupo de pessoas exatamente que está de amigos, etc., que está à volta deste projeto. Em concreto, em termos de criação de comunidades, estamos em concreto desde o dia 2 de abril de 2021. Portanto, eu estou a dizer mal, não foi 2021, foi 2022.
portanto, presencialmente o projeto com mais pessoas está a acontecer desde o dia 2 de abril de 2022. Portanto, é um projeto. Essa data é uma data que tu estás a referir porque criar uma associação, criar um veículo jurídico para. Exatamente, portanto, o nosso projeto também se baseia muito no segundo manifesto convivialista, portanto, Uhum, em que nós nos encontramos exatamente para abordar temas e para convivermos. E lembro-me perfeitamente desta data porque foi o aniversário da minha esposa e sei que foi exatamente nesse dia que aproveitámos portanto, a data de aniversário exatamente para iniciarmos atividades. Portanto, nós não somos uma associação, nós não temos personalidade jurídica, somos um grupo de pessoas, até o momento, pá, digamos assim, até uhum. o momento que sentimos essa necessidade, um grupo de pessoas que que quer estar juntas e querem estar juntas e que nos vamos juntando e vamos criando dinâmicas, pronto. Hoje, E quantas pessoas gravitam à volta do Origens, numa base mais cotidiana ou regular, chamemos assim? eu posso dizer que nós devemos ter à volta de 30 a 40 pessoas, eu incluindo crianças, pessoas que frequentam mais assiduamente. Mas no projeto, em todo o projeto de Origens, portanto, estamos a falar de um universo de 70, 80 pessoas, portanto, Ok. que vão passando em várias atividades, portanto, que formam, ao fim e ao cabo, uma comunidade informal, que é aquilo que nós chamamos de comunidade de Origens, exatamente. Eu cheguei ao Origens, não é? Através de ti, através do movimento de transição, e gostava que tu falasses um bocadinho, porque tu começaste a falar da permacultura e é uma das inspirações que tem aí, como é que o movimento de transição está presente, o que é que está subjacente à ideia, quais são os princípios que vocês têm estado a seguir na abordagem do projeto. Exato. Portanto, este é um projeto, portanto, que está integrado também no movimento de transição. No caso concreto, também fui convidado para integrar o grupo de Reativar a Transição Portugal. Portanto, integro esse grupo que tem dado uma nova dinâmica, tem trazido uma nova dinâmica ao movimento. Um, portanto, eu acredito que este projeto é um projeto também baseado em sociocracia, portanto, e em permacultura, portanto, mas que está exatamente a trilhar o seu caminho, ainda não está totalmente desenhado, vai-se co-criando lentamente. Todos nós estamos em transição, vamos criando dinâmicas, e atualmente até temos o privilégio de também ter connosco a Filipa Pimentel, que também está aqui connosco em Viseu, connosco no projeto Origens e com a Quinta Oficina, também aqui em Viseu, também outra iniciativa da iniciativa de transição. Uh, Pronto, e aqui regionalmente estamos a dar o início àquilo que nós achamos que possa ser uma grande iniciativa de transição regional, ou uma biorregião, ou algo do género. Portanto, não está, lá está, não está definido. Acho que, por vezes, alguma informalidade ou alguma indefinição também pode ser positivo, porque não nos coarta no sonho. Portanto, vamos fazendo o percurso lentamente, enquanto acreditarmos que é possível e que queremos estar juntos, as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito nisso. Este caminho, não é? Que tu estás a dizer que tem esta data mais próxima de um ano, sensivelmente, mas que na prática já começou há três. O que é, o que é que está dentro de ti? O que é que está vivo em relação ao sonho? Que sonho é este? O que é que tu gostavas, o que é que tu gostavas de ver nascer aí a partir do Origens, nessa Hum, região? inicialmente nós estávamos a trabalhar aqui uma área, portanto, nós temos sob nossa gestão uma área de cerca de 11 hectares, mas que está inserida numa área maior, de cerca de 100. Portanto, estes 100 hectares, portanto, um, é uma área bastante bem preservada, que está a cerca de 3 quilómetros do centro da cidade, e quando digo do centro da cidade é mesmo o Rossio, portanto, o Rossio mesmo junto à Câmara Municipal, portanto, estamos mesmo muito próximos, e é uma área que está muito, muito preservada. E inicialmente pensámos no projeto como um projeto de desenvolvimento local, aqui à escala de freguesia, mas que pudesse ser um motor de inspiração ou uma inspiração para
uma nova forma de fazer cidade, uma nova forma de viver, portanto, algo que fosse assim, fosse um projeto de inspiração, portanto, com base nestes pressupostos que defendemos, de permacultura, e de maior contacto e de reconexão com a natureza. Pronto. Agora, de facto, o projeto tem corrido bem, temos cada vez mais acolhido mais pessoas, e estamos exatamente a sonhar, potenciar e levar mais longe o projeto Origens, portanto, que possa ser um farol, também se diz em agroecologia, também possa ser uma referência também àquilo que é a escala regional. Portanto, nós, em termos de contactos, em termos de grupo, nós trabalhamos com pessoas não só exclusivamente do Conselho de Viseu, mas dos conselhos que constituem a comunidade intermunicipal. Portanto, temos pessoas connosco de São Pedro do Sul, de Vozela, de Oliveira de Frades, de Nelas, de Mangualde. Portanto, nós estamos a trabalhar à escala regional, e este aqui pode ser exatamente o ponto de partida para um desenvolvimento, lá está, um desenvolvimento regenerativo, sustentável, ecológico, portanto, diferente daquilo que o paradigma atual um, nos impõe, que ao fim e ao cabo é isso mesmo, nos impõe. Portanto, é um ponto de partida E o para o nosso. projeto, eu sei que estás a cobrir, já falaste aqui da agroecologia, portanto, que tu queres cobrir várias facetas daquilo que é a vida social. Lembro-me quando a gente falou da última vez que também falaste da escola. Então, podes caracterizar um pouco mais o que são estas áreas de influência onde vocês estão a começar a trabalhar e sonham começar a trabalhar como é dizer, como alavancas deste desenvolvimento local regenerativo? Sim, olha, eu posso dizer que o projeto Origens começou com três eixos, e neste caso houve três eixos de intervenção que partiam exclusivamente daquilo que eram as nossas possibilidades na altura. Portanto, o primeiro eixo, que é o eixo que se chama Comunidade, Participação e Economia Circular. Portanto, logo o primeiro ponto de todos é comunidade, a criação de comunidade, participação e economia circular. O segundo eixo é uma questão de preservação, a conservação e regeneração de ecossistemas. Portanto, eu trabalho mais de preservação e de conservação do espaço. O terceiro eixo é a agroecologia, agrofloresta e biodiversidade. Portanto, estes foram os três eixos iniciais, um, que dependiam quase sobretudo da nossa dedicação familiar, pronto, e nós éramos capazes de dar início a estes três eixos. Atualmente já estamos a trabalhar um quarto e um quinto eixo. O quarto eixo é saúde, terapias e bem-estar, que já temos várias dinâmicas a acontecer aqui na quinta, e o quinto eixo é exatamente o da pedagogia, e educação. Em concreto, falaste na questão da questão da educação. Neste momento vamos arrancar em setembro com uma comunidade de aprendizagem chamada FAVO, Famílias em Aprendizagem Voltar às Origens. Portanto, é um grupo de pessoas que fazem parte aqui da comunidade, que têm crianças em ensino doméstico ou em regimes alternativos, e vamos nos juntar para colaborativamente dar apoio a estas crianças, a estas famílias, e vamos criar uma escola, digamos assim, não oficial, uma escola comunitária, portanto, em que as pessoas da comunidade vão ajudar. Há aquele ditado, aquele provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É exatamente isto que nós estamos a tentar fazer aqui. Todos nós, membros da comunidade, temos algo para transmitir, algum conhecimento, um interesse que podemos colocar ao dispor, portanto, ao serviço também das crianças, porque acreditamos claramente que as crianças são o futuro, não é? E imbuídas desde pequeninas neste espírito que estamos a tentar criar aqui, temos quase que ver garantido a continuidade da nossa espécie. Portanto, é o que nós chamamos dos pequenos regeneradores. Um, Pronto, em termos de dinâmicas, portanto, aqui nós não nos definimos propriamente como sendo exclusivamente algo ou uma iniciativa de transição, mas também partilhamos os princípios da regeneração, do crescimento. Portanto, juntamos aqui vários princípios porque, de facto, eles são conciliáveis, e mais do que serem conciliáveis, têm que ser, porque de facto todos nós fazemos parte deste ecossistema, de um ecossistema de mudança, não é? Que se estamos a alterar ou se estamos a perspectivar um sonho,
e a pretender criar uma alternativa a este paradigma, que devemos unir os nossos esforços e criar sinergias para, para alavancar o movimento. Portanto, aqui no projeto Origens, à escala regional, é o que temos feito e, e temos dado apoio também ao início de outras iniciativas numa escala já maior. Mas uma das grandes forças da ativação deste projeto foi a tua entrega e a tua história, como tu bem descreveste, e da tua família, e o facto de haver também esse património. Uma segunda força está a ser a chamada que vocês estão a fazer e a comunidade está a responder, não é? Esse cerca de 80 pessoas que começam a gravitar à volta. E escuto também que numa terceira força terá a ser o apoio que eu imagino que a rede de permacultura e que o movimento de transição estão a trazer. Entendi nas entrelinhas que isso estava a passar, não é? Portanto, e que está em cima da mesa. O que, que outras forças de ativação tu estás a sentir aí que estão a permitir este surgir deste Game World, e também falares um pouco das forças que estão a restringir? Que forças de restrição é que estão aí presentes? Um, as forças que nos estão a impelir é claramente a vontade, uma crença, uma esperança forte que nós, enquanto grupo, temos, que de facto é possível fazer diferente, e mais do que é possível, é mesmo necessário, e temos a crença que é possível e que vamos conseguir. Claro que há sempre dificuldades, há sempre obstáculos, mas de uma forma sociocrática e ponderada, e vamos sabendo ultrapassar as pequenas diferenças ou as pequenas divergências. Em termos de sentido negativo, aquilo que nós sentimos mais é um afastamento entre aquilo que é a vontade, digamos assim, da comunidade e aquilo que são as vontades das forças políticas ou do sistema em si. Um, uh, Creio que existe um desfazamento daquilo que é a vontade das pessoas que querem fazer a mudança e a reação que existe do sistema perante essa tentativa de fazer diferente. Hum, Portanto, Como é nós que ela se aqui, materializa? Como é que tu a vês? Como é que no dia a dia vocês sentem a coisa a restringir a vossa ação? em concreto e em particular, nós não sentimos, porque também não dependemos. A situação é essa, é que nós também procuramos, pelo menos muito por minha ação, tentamos manter que o projeto seja muito independente. Porque sabemos exatamente que se fôssemos pedir algum apoio ou algum, como é que eu ia dizer, não será um apoio nem financeiro ou uma apresentação do projeto ou algo que iria ser que o projeto corria o risco de perder a sua independência. Eu digo isto porque o projeto já teve uma fase em que passou por um programa de empreendedorismo, no caso era um programa de desenvolvimento rural, e na altura senti uma ameaça por parte das forças do sistema à integridade e à independência do projeto. Portanto, a partir daí eu percebi que não poderia ser essa a via e que tinha de ser o mais bottom-up possível, mesmo com os recursos que temos, com as forças que temos, e não esperar apoio, ou seja financeiro, ou seja de outra forma. Portanto, até porque é nas dificuldades, às vezes, ou nas maiores dificuldades, que às vezes surgem as maiores transformações e as melhores decisões. Portanto, e acho que a grande mais-valia do projeto foi exatamente ter-se iniciado com esta total independência e esta total integridade. Porque, de E facto, é um projeto. como é que tu concebes esse diálogo a partir do projeto com os diferentes stakeholders da região, não é? Sejam eles mais públicos ou privados, como é que tu estás a perspectivar esse diálogo e esse entrosamento? Olha, posso dizer, por exemplo, que nós temos uma boa relação com a Escola Superior Agrária de Viseu e com o Instituto Politécnico de Viseu, exatamente com o movimento agroecológico. Portanto, há uma boa relação e há uma boa relação com todas as entidades, sejam públicas ou privadas. Isso nós temos boas relações com todas as pessoas e com todas as entidades. No entanto, é a tal situação. Eh, Quando é que estarão
quando é que estarão prontas a abraçar um projeto desta natureza, não é? Sem haver necessariamente uma moeda de troca ou algo ou uma forma de condicionar o projeto. Portanto, hum, Eu tudo estou a isto está. escutar o seguinte: eu, quando estava com o João Sem Medo, muitas vezes fui abordado aqui pelas freguesias, em particular pelas freguesias aqui da zona de Lisboa, no sentido de vocês vêm cá fazer isto e eu apresento aquilo. Portanto, havia uma espécie de troca do serviço pela notoriedade ou pelo reconhecimento político das pessoas que estavam presentes. É deste tipo de coisas que tu estás a falar, deste jogo escondido entre eu dou-te visibilidade e tu dás-me este tipo de coisas. É deste tipo de coisa que tu estás a falar. Sim, Ok. também, porque na realidade, se nós formos a ver tudo o que é administração pública, portanto, tudo o que é gestão daquilo que é a res pública, portanto, e do bem comum, na realidade a governação é para todos, não é? Independentemente do partido político ou da associação política que exista. Portanto, é da comunidade, é para todos, e quando estamos a fazer algo é para todos. E aqui exatamente o que nós estamos a fazer é um projeto inclusivo e é para todos. Portanto, questões políticas ou questões religiosas aqui no projeto Origens não são determinantes nem são importantes. Creio que nem nunca falamos disso aqui, porque É claro para mim onde é que tu estás a caracterizar a resistência e o ponto de resistência. E também ficou. Uma das coisas que tenho estado a ouvir de vários outros projetos é quando houve este shift dos fundos comunitários, não é? Quando de repente se mudou de quadro e de filosofia do quadro e as expressões que depois foram usadas militares para caracterizar a quantidade de fundos que recebemos ou que vamos receber, a estratégia mudou e, de repente, os municípios passaram a ter que ter este plano estratégico para a sustentabilidade, com iniciativas já aprovadas no terreno e por aí fora, e de repente aquilo que era alternativo e que ninguém ligava, começou a ter visibilidade e a malta começou à procura de onde é que estão os projetos, onde é que estão as coisas. Vocês têm sentido este movimento aí em Viseu, pelas entidades de Viseu? Como é que tem sido este diálogo a partir deste quadro que está em cima da mesa? Isto é uma coisa recente porque foram criados já dentro dele, não é? Estes 2 anos, não é? Chamemos isto pós-Covid, já está debaixo desta nova estrutura. Como é que ela vos tem iluminado e o que é que vocês têm estado a ver que modela a relação entre estas entidades, em particular as câmaras, porque têm muito mais poder nesta distribuição de fundos? Como é que isso está a acontecer? Sentes alguma coisa? É algo importante para o Origens? Não, olha, não tenho grande conhecimento, Marco. Eu, recentemente, a única coisa que eu vi foi exatamente, portanto, o lançamento do programa para o novo quadro comunitário de apoio, que tem a ver com a Associação de Desenvolvimento Local de Lafões, portanto, Dão Lafões. Mas, em concreto, com o Projeto Origens, nós não temos, portanto, nenhuma relação, nem nenhuma perspectiva nesse sentido. Portanto, se acontecer, será bem-vindo, desde que esteja de acordo com os princípios de integridade e independência do projeto. Pronto. Mas não estamos a contar com nada em particular. Ok. E não sentiram também da parte das entidades públicas esse interesse em conhecer mais o projeto, ver o que é, em de alguma forma o mapear perante o plano estratégico municipal? Não tenho conhecimento que tenha Ok. havido interesse em conhecer. Marco. Se calhar somos perfeitos desconhecidos para as entidades públicas locais, não sei. Ok. Fico com essa curiosidade porque de facto está a acontecer noutras zonas do país, esse interesse manifestou-se e eu estava curioso também para saber como é que as coisas estão a fazer. E é natural também na fase em que vocês estão, há uma fase de construção de comunidade, não é? De criação e construção de comunidade, e portanto há um certo foco sobre a própria natureza do projeto, muito sobre si próprio, e isso parece-me bastante coerente com o momento em que vocês estão a viver. Também escutei tu e quero sublinhar isso, não é? Portanto, que este grupo vocês usam práticas sociocráticas para governação, que estão a fazer isto em diálogo com a comunidade à volta, mas também com uma comunidade mais alargada, e tu falaste aqui de um conjunto de outros territórios de onde vêm pessoas e de onde tem estado a haver esse diálogo, não é? Portanto, dando ênfase na forma que a governação que está a ser feita é uma governação de natureza colaborativa, participada e embebida no território, não é? Assente nesta ideia do que está presente, e portanto quero sublinhar isto, porque é um dos temas de facto que me interessa aqui, é sublinhar que estes projetos, que estes game worlds que a gente está a ver nascer, nascem também com uma forma de governação diferente,
Portanto, não tem as hierarquias como ponto de partida, tem os círculos como ponto de chegada e de governação. Portanto, quero sublinhar isso, que fui ouvindo na tua partilha. E também ouvi essa ideia de poder ir para mais território. Portanto, não é poder escalar dos 11 para os 100, preservar mais esse património que aí está. E gostei muito de ouvir falar entre o diálogo com a cidade, não é? Portanto, este espaço que é urbano e que está na vizinhança da cidade. E o que é que tu vês que é aqui este diálogo? Como é que a cidade tem chegado até o Origens, ou como é que o Origens tem chegado até à cidade? Como é que esta conversação tem-se estado a fazer a partir da tua experiência, daquilo que tu tens vivenciado? Sim, olha, aqui no caso concreto nós criámos aqui um efeito de barreira, portanto, ao crescimento da cidade. Portanto, havia o risco de haver uma circular a passar aqui nesta área e nós tivemos a possibilidade de adquirir alguns terrenos e colocarmos como um obstáculo à passagem dessa circular. Hum. Felizmente, o PDM foi revisto, essa circular deixou de existir, portanto, um dos objetivos que era exatamente evitar um crescimento desmesurado da cidade para este lado, aconteceu. Portanto, e aqui ganhámos tempo para pensar no território de outra forma, não é? Como é que as cidades podem desenvolver. Um, eu também, como alguém com formação em arquitetura, não arquiteto, mas alguém com formação em arquitetura, acredito que é possível fazer diferente também. E creio que aqui a lógica de criação de ecovilas ou de sistemas alternativos de viver possa ser possível, com maior enquadramento na natureza e não tenham que ser necessariamente as tipologias tipo que, pronto, que o sistema neste momento produz. Portanto, creio que é possível fazer de uma forma diferente. Pode haver uma menor pressão urbanística, uma maior integração, porque nós em arquitetura aprendemos a fazer a integração, ou a pensar na integração no ambiente, no contexto, mas depois nada disso acontece na prática, porque depois sobrepõem-se outros valores, sobretudo os valores económicos e financeiros, portanto, da especulação e aproveitamento do espaço ao máximo. E eu penso que as coisas podem ser feitas de outra forma, e pode ser feito com baixa densidade, com tipologias mais pequenas, que as pessoas prescindam de algumas coisas. Prescindam não é uma questão de prescindir, é uma questão de focar-se naquilo que realmente é importante e deixar por lado aquilo que é supérfluo. Portanto, e se calhar implica, podemos ter tipologias mais pequenas, mais integradas na natureza, aproveitar mais a natureza. Portanto, há outras formas, acredito eu que existem outras formas de fazer cidade e de regenerar, portanto, as áreas rurais também. Um, isto, entretanto, sou capaz de não ter perdido nesta lógica. Isto para dizer que as cidades neste momento estão ultrapassadas o modelo de cidade que existe neste momento. Portanto, é preciso pensar noutras formas de habitar e de fazer também, criar novas zonas lá está. Aqui a ideia que me surge é exatamente a criação de projetos comunitários, de ecovilas, etc. Portanto, é possível replicar e testar esse modelo. Gostava de te ouvir um pouco, Humberto, também sobre a propriedade. Um dos temas centrais na criação de comunidades e dos projetos de base comunitária. Aliás, eu eh, eh, fiz a entrevista à Joana Lage, que está a trazer para Portugal os Community Land Trusts, e portanto, eles têm muito ênfase nisso, de facto, como é que se pode gerir este tema da propriedade e este co-investimento, não é? Porque há muitas pessoas, como tu dizes, que estão a pôr energia. Então, qual é o pensamento que está vigente aí? Qual é o pensamento que tu tens sobre este tema da propriedade da terra e do seu uso, não é? Da sua utilização? Aqui no caso concreto, portanto, a área que nós estamos a gerir, portanto, é propriedade privada, neste caso da minha família, portanto, não é uma propriedade partilhada, nem comunitária, mas a ideia lá está, não é a preocupação com a posse da terra. Um, Mesmo quando pensamos em aumentar a área de intervenção, nós privilegiamos sempre a integração dos proprietários, sem haver necessidade da aquisição, porque não é isso que nos move. O que nos move é exatamente tentar criar
um projeto de preservação da natureza, de alteração de paradigma, envolvendo e colaborando com outros proprietários. Não é questão da posse. Agora, como é que se pode fazer isso? É natural, sempre que abordo alguém, a primeira coisa que um proprietário me pergunta é o que é que eu ganho com isso. Portanto, isto é um pensamento fruto daquilo que o pensamento dominante, em que um, bom era que todas as áreas dessem para ser urbanizáveis, não é? E, pronto, e realizar muito dinheiro. Aqui, quando falamos em preservação e conservação da natureza e tentativa de criar outros modelos de viver, uh, coloca alguns obstáculos. Portanto, resumindo, não é a propriedade em si que nos move, aquilo que nós gostaríamos de fazer era inspirar outras pessoas a fazerem algo como nós estamos a fazer, portanto, e, sobretudo, e de preferência que também quisessem estar alinhados connosco e pensarmos no território em conjunto. Isso seria o ideal. E este vai ligar-se, não é? Esta questão que tu estás a levantar de que a árvore cortada é mais valiosa do que a árvore viva, não é? Nesta lógica da exploração, e vai-se ligar com aquele tema, o primeiro pilar que tu tinhas, não é? Da economia circular, da comunidade de economia circular. Como é que vocês estão a trabalhar isso? A partir de que contexto é que estão a trabalhar? Que experiências é que estão a fazer a partir do projeto? Com essa ideia da economia circular e de envolver os diferentes parceiros à volta do Origens na região. Pronto, nós neste momento, portanto, com as pessoas que constituem a comunidade, e quando digo comunidade é do ponto de vista mais lato, mais abrangente, aquilo que nós tentamos privilegiar são estas relações de proximidade e de troca de serviços e de aquisição de produtos entre nós. Portanto, isto é o primeiro foco, é ajudarmos, não é, uns aos outros, e depois tentar também adquirir produtos localmente e lá está, e inspirarmos outras pessoas a entrarem neste sistema, privilegiando estas relações de proximidade. Portanto, mas é algo que ainda está a ser trabalhado, não? Nós ainda não Uhum. temos os procedimentos afinados, mesmo em termos de funcionamento sociocrático, ainda estamos em aprendizagem, porque há pessoas com muita experiência, há pessoas com menos experiência, e calmamente temos vindo a trilhar estes caminhos e procurar experimentar. E, e quando chegamos a uma conclusão, ah, colocamos isso quase que como se fosse uma prática assumida por todos, como se fosse um acordo do grupo e a coisa tem fluído muito, 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 muito bem. Tem corrido muito bem. Mas é um processo lento, é um processo lento. Falaste de ti, como foi o teu percurso para chegares aqui à ideia do Origens. Eu gostava que tu falasses também um pouco de, de como é que tu cuidas de ti, não é? Como é que tu te mantens são todos os dias, o acordar, não é? Um pouco da tua família, também honrar aqui a tua parceira e a colaboração que está a vir desse lado, não é? Portanto, como é que tu mantens esta capacidade esta energia de todos os dias de fazer diferente, de ir para além do novo, de rasgar estas maneiras de pensar, não é? Experimentando, não é? A partir de ti, vivendo isso, como é que mantens esta boa disposição? Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu Olha, precisas para cuidar de ti? a melhor forma que eu tenho de cuidar de mim é estar na natureza e trabalhar na natureza, com a natureza. É como eu me sinto melhor, mais realizado, mais feliz. É quando tenho as melhores ideias, ou julgo eu que tenho as melhores ideias, portanto, é quando estou mais inspirado, ou quando fico mais inspirado, é exatamente quando estou neste ambiente e, sobretudo, a trabalhar com máquinas. Por exemplo, se tiver que trabalhar com uma roçadora, etc., fazer alguma ação de paisagismo ou de controle de invasoras, etc., de infestantes. Portanto, é sobretudo nesses momentos até de maior esforço que me sinto mais concretizado. De resto, não tenho assim grandes momentos. Eu gosto de estar aqui com a minha família, com os amigos, com os membros da comunidade. É, é altamente regenerador estar aqui neste espaço. Eu sinto isso.
Hum. Como é que tu vês, como é que tu vês essa... Estava-me a lembrar aqui do caso de Tamera, que quando criaram o projeto escolar, surpreendeu porque numa primeira fase estava-se a pensar que seria só para Tamera e surpreendeu porque hoje o projeto tem mais gente fora das pessoas de comunidade de Tamera, não é? Isso é uma surpresa, também foi uma forma deles se abrirem para fora, mas é uma surpresa. E como é que tu estás a sentir esse interesse? Portanto, vocês vão arrancar agora com a vossa comunidade de aprendizagem, e eu penso que tu estás a usar o termo intencional, não é? A partir da pedagogia aberta do José Pacheco. Como é que o que é que vocês estão a pensar fazer para além de, não é? Há esse grupo inicial, como é que estão a comunicar com a cidade e com o chamar de outras famílias para o projeto? Se há algo que também está pensado nesta ideia de integração, de chamar outros para, se podias falar um pouco neste enquadramento do projeto educativo, que eu penso, pelo menos da minha experiência, penso que é um dos eixos centrais nesta construção de baixo para cima e de comunidade, não é? Ajuda a fixar as famílias vão à procura dos modelos novos de educação. Portanto, qual é a tua experiência e como é que tu estás a ver isso? Exato, aqui temos dois momentos. O primeiro, portanto, estamos a partir já das crianças que já fazem parte da comunidade e que já estão em ensino doméstico. No caso dos meus filhos, eles vão passar para ensino doméstico este ano, portanto, é um ano de transição para mim. Portanto, vai ser algo novo para a minha circunstância familiar, porque nós ainda não temos as crianças nesse regime, nessa modalidade. Quantos filhos tu tens, Humberto? Eu tenho dois. Tenho Dois. uma menina com 8 anos e um menino com 10. Uhum. Portanto, no terceiro e quinto ano. Portanto, já tem algum nível de complexidade, sobretudo do quinto ano. E aquilo que nós fizemos foi exatamente começar com as crianças que já estão aqui, portanto, bem enraizadas. Lançámos também esta informação, veiculamos esta informação através de e-mail e falámos com as famílias que também vêm aos nossos playgroups, nós também temos atividades de playgroup, portanto temos falado com essas famílias de modo a tentar ver qual era o seu interesse e disponibilidade para integrar este, este projeto, ao fim e ao cabo, não só o projeto Origens, mas o FAV, o Famílias em Aprendizagem. Um, temos feito essa aproximação. No entanto, temos agido com algum cuidado, porque a palavra não é cuidado, temos ido relativamente devagar, dada a nossa pouca experiência em termos daquilo que é comunidade de aprendizagem, ao fim e ao cabo. Exatamente, estamos a iniciar o processo, portanto, estamos a limitar ainda um pouco o número de crianças, para também perceber qual é a nossa resposta coletiva, também para nós neste momento estamos a criar dois grupos, um grupo de pré-escolar e um grupo de primeiro e segundo ciclos, portanto com dois monitores, ou com duas monitoras em cada um dos grupos, e a ideia é proceder a melhoramento. Portanto, este primeiro ano será um ano experimental, em que vamos fazer muitas avaliações ao processo, não é? Uhum. Vamos estar constantemente a analisar e a tentar melhorar para depois, se calhar, eventualmente no próximo ano podermos acolher mais crianças. Este ano, lá está, também é um ano de sensibilização para outros pais que têm as crianças em ensino regular e que já ficam a saber que existe um projeto educativo alternativo que está a surgir e que, se correr bem, no próximo ano já poderá também acolher as suas crianças, e os pais também têm tempo também de se inteirarem de como é que se processa esta alteração e quais são as vantagens, etc. E nós também iremos fazer esse aconselhamento e acompanhamento na continuidade dos nossos playgrupos. Portanto, vamos também dando conta daquilo que vai ser o processo da comunidade de aprendizagem. Ok, grato, Humberto. Está gravado cá a entrevista com a Maria Nolasco, que criou a Vila, e a Vila tem essa matriz também da pedagogia aberta, e, e penso que pode haver aí pontos de colaboração, porque a Vila o que está a fazer, com o apoio do próprio José Pacheco, é a criação de currículo sobre o currículo português. Portanto, partindo do currículo português, que foi criado para a sala de aula, não é? Transformá-lo para um currículo sem sala de aula e poder ir até o 12º ano. Este, para mim, é um dos elementos-chave que a Maria veio trazer na Vila e de inovação, e
penso que pode ser um diálogo muito interessante entre aquilo que vocês estão a fazer e o suporte das equipas pedagógicas, poderem se encontrar em círculo e conversar e partilhar experiências e aprender em comum. Né? Isso parece-me um tema muito interessante e que pode potenciar muito futuro também para muitos outros projetos nesta área da educação que estão a seguir a pedagogia aberta. E grato por teres trazido isso. O que é que tu gostavas de falar que nós ainda não falamos aqui? Olha, que de facto o que estamos a fazer, nós no projeto, quando definimos as primeiras linhas do projeto, dissemos que era algo que sem pressa nem pressão, e acho que isso tem sido uma grande mais-valia. E essa forma relativamente aberta e descontraída de abordar esta alteração de paradigma, esta transição, esta mudança, tem inspirado muitas pessoas, porque de facto, às vezes, quando colocamos pressão sobre as coisas, tendemos a ceder ou a quebrar, ou a nem sequer arriscar, porque sentimos-nos presos ou receosos, e feito desta forma assim relativamente leve e inspiradora, tem feito com que o projeto avance e cada vez mais integremos mais pessoas e apoiemos mais pessoas. Sinto-me muito feliz por toda esta resposta da comunidade e saber que em Viseu, e não só, e na região e no país, há tantos projetos e tantas pessoas fantásticas a quererem dar passos importantes para a alteração de paradigma, com tantas preocupações, um, sobretudo à escala humana e conservação da natureza e da regeneração, que são fundamentais para a preservação da nossa existência e de todas as espécies na Terra. Um, Estou muito, 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 muito grato por este convite, Marco. Não sei se alguma coisa aqui do que fazemos aqui no Projeto Origens possa ser útil ou inspirar, mas olha, aqui connosco tem-nos inspirado, tem-nos feito sorrir muito, e estamos muito felizes com todo este processo, como tem acontecido. A mim inspira-me, e estou certo que inspirará outros, Humberto. Grato por isso. Como é que vocês estão a financiar esta estrutura, não é? Porque é um dos temas na criação de qualquer projeto desta natureza, é como é que vamos pagar contas, como é que se gera recursos, como é que se financia na prática esta transição, porque a gente quer ir para uma economia diferente, baseada em valores diferentes, mas não deixamos de estar nesta. Então, como é que vocês têm lidado com este dilema? Lá está, em termos coletivos, não é? Ainda estamos a dar esses passos, ainda há muita sensibilização, há muita aprendizagem a fazer. Até aqui o projeto tem subsistido muito por capital próprio, neste caso da família, que tem exatamente tentado ajudar à criação não é a criação, mas à continuidade deste projeto. Portanto, mas nota-se que começa a haver alguns pressupostos que se vão alterando, mas é tudo capital próprio, não há capital, não há investimento privado, isto é, não há investimento público, não há apoio público, é tudo capital, é dinheiros privados, portanto, da família, que tem permitido fazer tudo isto. Portanto, isto é um projeto co-criado por ti e pela tua parceira, não é? Como é que é esse viver? É outro também dos temas aqui presentes nos projetos em Portugal, é que mais dos 2/3 dos projetos são criados por um casal, normalmente por uma célula familiar, portanto, com os filhos e com aquilo que acompanha a célula familiar. Como é que é isto? Como é que é fazer este trabalho de, por um lado, é um 100%, é uma permanência completa entre a vida familiar, é o esbater das fronteiras entre a vida familiar e aquilo que nós designávamos de vida profissional. Como é que é este desafio, Humberto? Como é que é este desafio vivido por ti e por vós neste contexto? Aqui neste caso é fácil porque, portanto, para nós é fácil porque eu e a Susana já estamos juntos há cerca de 25 anos, sempre trabalhámos juntos, tirámos os cursos juntos, e este é um sonho de vida comum, portanto, aquilo que estamos a fazer
é muito, 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 muito refletido, muito, muito propositado, é muito intencional. Portanto, nós estamos mesmo focados no que estamos a fazer. E os nossos filhos acabam por também ser fruto desta circunstância. E aquilo que nós podemos fazer é continuar este projeto para, para que eles possam ter um contexto familiar e cultural e de amizades mais saudável, mais feliz. Porque, de facto, aqui no Espaço Origens, com a comunidade de Origens, nós temos relações entre pessoas completamente diferentes numa escola comum. Portanto, os meus filhos na escola eram vítimas de bullying e eles aqui são, são indivíduos plenos e bem tratados. Hum, saúde isso. Para um outro casal que está a ouvir esta conversa e que está também ele a sonhar em criar o seu Origens, em iniciar o seu Origens, o que é que tu dirias que é um primeiro. O que é que, que lições tu podes transmitir da vossa aprendizagem para este outro casal? Olha, eu aqui posso recorrer à frase que nos inspira, aqui sem peso religioso. É uma frase de São Francisco de Assis, mas é uma frase claramente inspiradora. E era uma frase que já me acompanhava já há muito tempo, ainda antes do projeto Origens, e curiosamente São Francisco de Assis é exatamente o padroeiro de freguesia de Origens. Portanto, tudo isto se conjuga, é também padroeiro dos animais, não é? E a frase é a seguinte: começa por fazer aquilo que é preciso, depois o que é possível, e de repente estarás a fazer o impossível. E é exatamente isso: é começar a fazer o caminho. Se não nos estamos a sentir bem com a nossa vida, ou com o trabalho que temos, ou com alguma coisa, é tentar encontrar uma via alternativa e começar. E depois, cada vez dedicarmos mais e mais e mais e mais, e as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Tentar sempre manter uma atitude positiva. Claro, não são só facilidades, há muitos obstáculos, há muitas dificuldades, mas é possível, é começar. Eu, Não desistir. eu quero acrescentar de ir conhecer o Humberto e a Susana a Viseu e a Origens e passar lá uns dias com vocês e a socializar, porque isso já é um grande ativo, não é? Poder aprender com aquilo que vocês estão a fazer já é um grande ativo. Então, Humberto, então estamos te aqui a convido. caminho. Diz, vai. Não, eu ia dizer, ia reforçar isso que estavas a dizer. Quem se sentir inspirado, por favor, será bem-vindo aqui ao Projeto Origens. Uh, Fale connosco e arranjamos aí um tempinho para estar convosco, para vos, para vos acolher e mostrar tudo aquilo que nós vamos fazendo por aqui. E também trabalho para poderem acrescentar valor aí, né? Portanto, dizer venham cá e a gente tem cá trabalho voluntário, vamos comer em conjunto, estar juntos e deixam também valor aí, claro. Humberto, estamos a caminho de chegar ao fim da nossa conversa e eu quero terminar perguntando qual é a tua essência. Nós falamos da essência do Origens, falamos um pouco da essência desse lugar onde tu estás. Então, que essência é esta? Que essência é a tua? Que pessoa é esta que está aqui à minha frente, que se reconhece pelo nome de Humberto? Nas tuas palavras, como é que tu descreverias a tua essência? Olha, eu creio que eu sou um cuidador, por natureza sou um cuidador. Sou uma pessoa preocupada, que gosta de dar sempre o melhor de si, em prol de tudo, em prol de tudo. Ia dizer dos outros, mas não é só dos outros, é de tudo. Gosto de fazer o meu melhor e de colocar-me ao serviço. Sou um grande defensor da democracia participativa, de um mundo mais bonito, da natureza, ah, da beleza interior. Portanto, sou um defensor de todas estas coisas e não gostaria nunca de perder a capacidade de sonhar. Sonho com muita coisa. E na realidade sinto-me uma criança, às vezes, porque acredito mesmo que as coisas podiam ser diferentes, que podem ser diferentes e que vão ser diferentes. Pronto. E estamos a tentar. Estamos a tentar localmente, na nossa circunstância, sempre onde podemos e onde podemos, a fazer essa mudança acontecer e inspirar outras pessoas. Pronto.
Se isso acontecer, será excelente. Ah, portanto, mas resumindo, sinto-me um cuidador e um guardião e também. Grato, Alberto, grato por teres aceito aqui o convite para conversarmos os dois sobre este projeto e através deles também te dares a conhecer, não é? Que é esta grande intenção de a gente se conhecer uns aos outros e percebermos que nós estamos, que somos mais do que parece, não é? Somos mais do que parece, felizmente. Grato por isso, por te dares a conhecer e pelo trabalho que vocês estão a fazer aí. Grato, Marco. Grato, muito grato pelo convite. Obrigado.